Gratidão pela sua presença. Que uma pessoa coloca até que ponto um ser humano desperto, acordado, deve tentar ajudar os outros. A ajuda, geralmente, é entendida como um fato de boa vontade, geralmente. Você, aquele dia, ele fica bem, seu estado de ânimo fica bem, então ele tenta ajudar. Outro dia, a cabeça fica doente e ele não ajuda. Então, um ser acordado tem um conceito diferente da sua participação na vida planetária. Aquele conceito é o conhecido como serviço, porque o ser tem que servir. E muitas vezes o serviço não é reconhecido como ajuda, porque aquilo que para o ego, evidentemente, é atividade de ajuda, para a vida interna pode não ser serviço. Então, o ser acordado, ele tenta ficar aberto e ficar em sintonia com a vontade interna dele. Essa é a tarefa dele. Então, quando ele pode ficar estavelmente em sintonia com a vontade interna dele, ele tenta obedecer. E isso é tudo o que ele tem que fazer, obedecer. Para um ser acordado, um ser desperto, não importa o que outros pensam dele, o que outros podem esperar dele. Isso para ele não tem nenhum sentido, porque ele descobriu, percebeu, tem instrução aprofundada de que é a vontade interna dele que conduz sua vida, que tem que conduzir sua vida. Então, ele só fica aberto, receptivo, disponível para a vontade interna. Então, quando a vontade interna estimula a sua consciência, aquele ego, aquela personalidade, ele obedece. E isso é o importante de um ser desperto, de um ser acordado, que ele pueda ser receptivo da própria vontade interna. Mas, para isso, ele tem que ter um treino, porque ninguém pode fazer isso sem ter um treino, sem que a vocação interna, a vocação espiritual, a vocação do serviço não fique em sua vida, em sua consciência. Donde ele olha, donde ele mira, donde ele vê a vida, ele tem que concretizar aquilo, tem que fazer aquilo em sintonia com aquela vocação espiritual, manifestando aquela vocação espiritual, aquela vocação interna. Então, isso é tudo. Então, continuamente, um ser acordado, para não interferir aquela possibilidade dele de sintonizar a vida interna e de obedecer aquela sintonia, o que acontece daquela sintonia, ele fica atento para simplificar sua vida. Porque em cada etapa ele vai descobrindo, ele vai alcançando uma maturidade maior, ele vai descobrindo, sim, que a vida tem que ser simplificada continuamente. À medida que ele fica mais ampliado, ele percebe, ele confirma que começa a perceber, começa a conhecer coisas que têm que ser retiradas de sua vida. Então, ao mesmo tempo que ele amplia sua percepção da vida, ele amplia aquela capacidade de renúncia, de soltar, de ficar entregue continuamente. Ele fica entregue, fica entregue. Ele fica muito atento porque sabe que tudo aquilo que já não serve em sua vida, se ele não coopera para retirar, isso passa a ser uma interferência para seu serviço ao planeta, à humanidade, a todos os seres, a todos os reinos. Então, isso é o principal. Se o ser não tem essa capacidade, se ele ainda tem a intenção de que suas preferências sejam aquilo que dirige
o pseudo-serviço, quer dizer, a ajuda que ele considera que tem que ser feita, então ainda fica, sim, nessa questão dos polos. A vezes faz o que está bem, a vezes faz aquilo que não serve, que é negativo, mas o servidor não está percebendo, tentando confirmar continuamente suas preferências, o positivo, o que gostaria. O servidor só confirma que ele tem toda a sua atenção e toda a sua devoção para a vida interna. Ele é devoto da vida interna. Ele fica curvado perante da vida interna. Isso é tudo. E mesmo que aquilo seja um familiar, um amigo, uma pessoa muito perto dele, a atitude tem que ser a mesma. Porque aqui as duas perguntas são quase iguais. Uma inclui as familiares, os amigos. É o mesmo. O servidor não tem que fazer diferenças. É um amigo, é um familiar. Meu serviço para ele tem que ser melhor. Não. Ele tem que cumprir a vontade interna com qualquer elemento com que a vida coloque em contato. Tudo aquilo que a vida coloca perante dele, ele tem que dar o tratamento interno. Porque ele tem que ultrapassar as preferências do karma familiar, do karma social. Ele tem que ficar aberto para fazer um trabalho para o karma geral, universal do planeta. Ele tem que ser uma ferramenta universal. Então, não tem sentido fazer diferença, porque tudo que um ser pode concretizar, sim, com um desconhecido como serviço, ele pode estropear, pode interferir se quando tem que dar tratamento um familiar, um amigo, ele já não serve como servidor, porque seu corpo emocional fica aí interferindo essa questão. Então, se você quiser fazer um serviço para um familiar, tem que ver esse familiar como consciência, como energia, como padrão cósmico, sim? Como luz, como essência, e ficar esquecido que ele é um familiar. Ele para você é consciência e a luz. E se você trabalha para a consciência e a luz que ele é muito diferente que se você pensa que ele é o pai, que tem que ter um tratamento diferente, que é a mãe, que é o irmão, que é um amigo, entende? Outro dos fatos que um servidor tem que cuidar muito, tem que custodiar. Ele não cair nesta questão da busca de um estado de ânimo. E um dos estados de ânimo mais perigosos quando você busca e quer confirmar como sua meta pessoal é a felicidade. Porque agora no planeta é uma humanidade que continuamente ela tenta confirmar a comodidade, sim, como uma meta, a felicidade como uma meta, sim, o benefício próprio como uma meta. Este é um fato que é muito difícil transcender, porque a doutrina da felicidade, ela manifesta que todos nós temos um problema de debilidade, temos um problema de fragilidade. Estamos continuamente a ficar cômodos, com segurança, tentamos continuamente ser felizes, sim? Porque não sei de onde é que isto vem, mas com certeza é um desvio para todos nós. O ser, o servidor, principalmente, não importa para ele a comodidade, não importa para ele se a situação do serviço coloca
na incomodidade, ou mesmo coloca ele nas portas da frustração, porque ele aprendeu que a frustração é uma ilusão que tem que ver com as expectativas dele no momento de dar tratamento à realidade. Então, quando você tem menos expectativas, tem menos preferências, tem acima de tudo, sim, a vocação do serviço, a vocação espiritual, então para você não é nenhum problema não ficar feliz, não ficar com essa droga da felicidade, porque você entendeu, você já compreendeu, já transitou que a vida tem que ser dirigida hacia a harmonia e hacia o equilíbrio, não hacia a felicidade. Porque quando você só busca a felicidade, muitas situações do serviço não são atendidas por você. Você fica fugindo das situações de serviço que não são cômodas, sim? Que não colocam a você em uma situação de prazer, sim? De comodidade. Então, o principal que o ser tem que entender que o serviço é parte do caminho à harmonia e ao equilíbrio, e que nunca o serviço vai tentar que você fique feliz, porque quando você fica feliz, o único que faz é confirmar que sua meta é um estado de ânimo. Porque a felicidade, a tristeza, a saudade, tudo isso são estados de ânimo. E a mente evolutiva de um ser não é um estado de ânimo. Ninguém fica aqui, encarnou para ser feliz. Encarnamos para servir, encarnamos para compensar karma, encarnamos para simplesmente treinar na transcendência da influência das forças da matéria, da flutuância da matéria, para demonstrar que você pode transcender a influência da matéria e ir para o caminho da harmonia e do equilíbrio. Quer dizer, mas além daquilo que a matéria oferta, você pode confirmar que o caminho é interno para aquela fonte de harmonia, para aquela fonte de equilíbrio. Então, isso temos que ter sempre em conta. Não temos que entender a felicidade como uma meta. E muitas pessoas não podem avançar no cumprimento de sua planificação interna, porque quando a vida tenta mostrar, a vida interna tenta mostrar para eles o que eles têm que fazer, quando eles percebem que aquilo que é mostrado não chega para o prazer, para a felicidade, para a comodidade, eles rechaçam aquilo. Dizem, não, isso não pode ser para mim. Eu fico treinado para viver bem. E o que não entendemos é que viver bem é viver em sintonia e obediência da própria essência interna, da própria consciência interna. Também perguntam aqui sobre esta questão da solidão social e se o desapego pode levar o ser a viver um processo de solidão social. Isso é muito bom, porque há minutos falávamos que o ser não tem que buscar a comodidade, não tem que buscar a felicidade. Gran parte das relações sociais tem que ver com essa busca compulsiva de comodidade, de felicidade, de o encontro com o prazer. Então, quando você, tendo a capacidade de desenvolver, a renúncia, de desenvolver este fato do apego, recebe a oportunidade de ficar sozinho, tem que ficar muito grato. Porque quando a alma oferta a você esta questão de ficar sozinho, sem interferências, não ficar envolvido, atrapalhado por estas questões da vida social, é que a alma está falando para você, você fica pronto. Você fica pronto. Tem outras coisas
para desenvolver. Então, é uma dádiva. Sim? Você tem que pensar, tem que confirmar que fica abençoado quando pode ficar sozinho, sem que a influência da sociedade impacte sobre sua consciência. Porque a sociedade, as relações sociais, sim, podem ter um degrau de harmonia, de equilíbrio, mas geralmente não é assim. Então, para que essa energia das relações sociais não pueda bater sobre a sua consciência, a vida interna, a lei do karma, a própria alma, a mônada, oferta nisso períodos onde você pode ficar sozinho. Então, quando você fica sozinho, tem que aproveitar, tem que tentar reforçar aquele silêncio na mente, aquela quietude no centro emocional. Tem que tentar reforçar, ficar entregue, disponível. Isso é muito importante. Então, nesses momentos, a vida interna vai tentar colocar para você aquilo que quando você fica muito atrapalhado com as coisas da matéria, da vida social, não pode perceber. Porque quando você fica muito atrapalhado com essas coisas, não tem capacidade subjetiva, sutil, de reconhecer estímulos que só quando você fica alinhado, disponível, aberto para a vida interna, você pode perceber, pode aprofundar. Então, é muito importante entender essas oportunidades de ficar sozinho, de ficar em solidão, como uma dádiva. Então, o ser desperto entende que isso é uma dádiva. Aqueles outros seres que aún ficam muito identificados com o barulho da vida social, com as ofertas das forças da matéria, das forças dissuasivas, ainda ficam muito envolvidos, atrapalhados com as metas pessoais, egoístas. Esses seres ficam apavorados quando a vida está convidando para eles ficar um pouco sozinhos. Então, o ser que aceita isso com gratidão, o que vai descobrindo isso é uma oportunidade de instrução, porque existem aspectos de energia de instrução que só quando você fica sozinho, em solidão, pode aproveitar, pode sintonizar, pode transitar, porque a instrução que você vive em solidão dirige sua consciência para o caminho da síntese. Isso é muito importante, porque o caminho da superficialidade é o caminho que continuamente a energia permite a nós vivenciar aqui, nas situações diárias. Nós temos uma prova contínua nas situações diárias, que é trabalhar para transcender a superficialidade. Então, grande parte da instrução mais importante para você vai receber quando fique sozinho, com gratidão, aberta para esse processo. Então, quando a alma percebe que o ser fica aberto e com gratidão nesses momentos de solidão, a alma vai organizar, quando é necessário, esses espaços de solidão, para que você trabalhe, porque percebeu a própria vida interna, o instrutor interno, percebeu que você é um discípulo que tenta avançar no caminho da vida interna. E a solidão é um dos fatos mais importantes nessa busca interna. Aqui perguntam qual é a direção da minha vida neste tempo de mudança. A direção da vida dos seres da superfície planeta, deste planeta, obrigadamente tem que ser uma, mas na prática não é assim. Porque a maioria dos seres são dirigidos pelas forças involutivas, são influenciados pelas forças involutivas para ficar prendidos, para ficar identificados com a matéria.
Então, só alguns seres estão confirmando hoje que a direção da sua vida é a própria realidade interna dele. Porque nenhum ser pode descobrir, perceber que é aquilo que ele tem que concretizar aqui, se não é em sintonia com sua vida interna. Então, o ser não só tem que ter uma necessidade de conexão com a própria vida interna, senão que tem que confirmar que aquela necessidade tem que ver com o rumo da sua vida. Ficamos agora na transição do planeta, sim? Caminhando para o ápice. A vida do planeta oferta caminhar para o ápice da transição, o fim desta etapa do planeta. Então, os seres que têm que caminhar para o ápice necessitam informações, porque quanto mais avança a transição do planeta, sim, muito mais difícil, sim, muito mais difícil é conhecer o que temos que fazer. Porque essas forças dissuasivas, elas têm uma influência muito grande sobre o ego e a personalidade. Então, se o ser necessita concretar com síntese seu caminho evolutivo, tem que ser uma ferramenta lúcida, receptiva da própria vida interna. Então, para concretizar, para avançar neste caminho a sua ápice da transição, necessitamos as informações internas. Essas informações internas, nós recebemos uma grande parte delas, sim, com antecipação ao ingresso à matéria, com antecipação para esta atual encarnação. Nossa alma, sim, com antecipação a esta atual encarnação, passou informações muito pontuais, importantes, fundamentais. E nós, com antecipação ao ingresso da matéria, nós falamos para a alma, sim, aceito. Simbolicamente, isso foi o que o ego falou para a alma antes do ingresso da matéria. Sim, aceito. Aceito fazer aquele serviço. Aceito desenvolver a minha vida com essas energias, com esses padrões de conduta de vida. Mas quando nós ingressamos na matéria, a lei do esquecimento, se fala, sim? A lei do esquecimento afastou-nos a consciência desse conhecimento. Mas sigue sendo vigente, sim? Sigue essa informação, essa planificação interna, tem vigência. E nós temos que confirmar que mesmo que sem poder lembrar isso, ficamos disponíveis para fazer aquilo que quando nós ingressávamos na matéria, falamos para a alma, sim, aceito. Então, se o ser não gera condições para isso, muito difícil, porque a alma vai colaborar para que você lembre isso, mas para que você lembre aquilo que antes da encarnação aceitou, tem que gerar condições de síntese, de simplicidade, e tem que colocar sua busca da verdade acima de toda a sua escada de valores e prioridades. Se em sua escada de valores e prioridades não fica a búsqueda interna, o encontro com a verdade interna, com a lei interna, com o cosmos interno, então você não gera as condições para isso. Você fica afastado dessa possibilidade. Então, nós temos que ter uma intenção da busca da verdade, independentemente de todas as incomodidades, as frustrações, sim? E a renúncia daquelas metas egoístas, pessoais, que geralmente temos aqui como forma de vida. Então, quando a alma percebe que o indivíduo é capaz de transcender as metas egoístas e pessoais, e para ele o mais importante gradativamente é o bem do planeta,
as metas universais, o serviço, o cumprimento do plano evolutivo, então começa a alma a revelar, a passar para você revelações internas. Essas revelações internas servem para que você pueda administrar suas energias em função daquilo que aceitou com antecipação da encarnação. E também pergunta aqui a mesma pessoa: como me devo posicionar para entender o meu propósito de vida e sentir a realização de viver? Mas quase foi contestado tudo. Mas o interessante é que você tem que viver esquecido de você, não esquecido do plano evolutivo, não esquecido do serviço, esquecido de você. Então, se você começa a evaluar, a comparar, se tem ou não tem um degrau de cercania, se fica perto da realização interna, então você vai ficar, sim, identificado com o fato que não tem sentido, não é importante, porque você nunca vai aceitar a óptica interna respeito aquela posição que você tem, aquele avanço, aquele caminho que você tem feito em relação à lei interna, em relação ao cosmos interno, em relação ao serviço, porque o ego sempre ele vê muito mais grande, muito maior aquilo que ele é, que foi e que vai ser no futuro. Então, se você pensa em você, se fica realizado, se fica mais ou menos avançada sua realização, vai ficar afastado daquilo que tem que fazer, que é o esquecimento de você. Nós temos que trabalhar com esse esquecimento. O ego tem que chegar a isso, não pensar em você, nele, não comparar, não analisar sua própria situação, se ele fica mais avançado, se ele pôde evoluir, não pôde evoluir, não tem nenhum sentido isso. Ele tem que ficar esquecido dele, porque a principal meta dele tem que ser a situação do planeta. Então, tudo o que nós falamos até agora, neste encontro, tem que ser visto como uma preparação que o ser necessita para viver esquecido dele, sem comparação, sem estar passando pelo análise, pela especulação, tudo isso. Você fique esquecido de você. Fique aberto. Sua meta evolutiva é a meta evolutiva do planeta. Você é uma partícula cósmica do planeta. Quando uma partícula pensa só nela, então ela gera, sim, uma cápsula. Ela fica isolada, não flui sua energia no contexto da vida do planeta. Então, a partícula tem que perceber sua identidade cósmica e tem que transcender sua identidade egoísta, pessoal. Ela tem que perceber que ela é cosmos, que ela é essência cósmica, que ela é lei cósmica. Então, esquecida dela, ela pode fazer aquilo que comprometeu para o plano evolutivo, porque eu mesmo falar da planificação interna do ser, a planificação interna da partícula, que é aquilo que ela tem que fazer para o planeta. Porque é o mesmo. O que você tem que fazer para o planeta é cumprir sua planificação interna. É absolutamente igual. Mas aquele que não pensa em termos universais e só pensa em termos individuais, sim, tem um problema que resolver. Lá há pessoas, agora foi para embaixo, que passe. É melhor chegar com tardança que não venir, não? Assim que passa na pessoa.
Bem, aqui perguntam, sim, pela vinda de Jesus Cristo, de Jesus, do instrutor Jesus. E perguntam, segundo a cosmosofia, qual é o verdadeiro motivo para a vinda de Jesus Cristo. Segundo a cosmosofia, ele não pode voltar porque ele nunca foi embora. Entende? Claro, porque nós temos uma cristalização. Pensamos que um elemento não fica aqui porque nós não podemos ver, não podemos olhar aquele elemento. Então, quando os instrutores maiores, os grandes instrutores da história da humanidade, eles puderam se manifestar na terceira dimensão, no campo kármico tridimensional, foi porque a necessidade do planeta e da humanidade era aquela, que eles podiam mergulhar a matéria e se manifestar na matéria, poder ser percebidos psicofisicamente. Mas, à medida que os ciclos da transição vão avançando, os grandes instrutores podem chegar a uma etapa onde não necessitam mergulhar a tridimensão, porque aquilo já não serve. Porque uma etapa, mergulhar, se manifestar na terceira dimensão, pode ser muito útil. Mas na etapa onde os seres têm que aprender a perceber o subjetivo, se os grandes instrutores passam a se manifestar materialmente, esses mesmos instrutores passam para ser uma interferência para o ser. Então, agora, nosso estado de consciência, sobretudo aqueles seres que ficam despertos, acordados, nosso estado de consciência necessita ficar aberto para perceber nos níveis sutis, nos níveis elevados da realidade, aquelas energias da instrução, aqueles mestres, aqueles instrutores. Então, nossa mônada é o campo de receptividade, é o campo que fica em contato com a energia crística. Para aqueles que não conhecem, mônada simboliza o que quer dizer espírito. Bem, neste ciclo falamos de mônada porque tem uma energia vibratoriamente, sim, magneticamente melhor, mais preparada para a função do espírito. Mônada é um término vibratoriamente mais elevado que espírito. Então, em nossa própria mônada, é que acontece aquele contato, aquele encontro com a energia superior. Nesse caso, como o planeta Terra é um campo crístico, a energia do Cristo planetário pode ser contactada, sintonizada. Nós ficamos alinhados a essa energia no nível monádico. É nossa consciência monádica, nossa consciência espiritual que fica em contato com aquela energia. Então, uma pessoa pode falar, mas eu não estou percebendo isso. Quando Jesus ficava na matéria, ele podia ser percebido, mas tudo bem, é indiscutível isso. Mas existe este outro, você tem que sintonizar sua alma para começar a perceber nos níveis internos a atividade crística. Se você sigue buscando aqui, sigue na busca do Jesus, do Cristo, aqui na matéria, você vai ficar sentada na cadeira, não vai acontecer nada. Por isso que falávamos, é uma etapa tem que ser percebido na matéria, outra etapa tem que ser percebido, tem que ser vivido, sintonizado acima da matéria, acima das leis da matéria, acima da lei do karma. Porque esses seres mergulharam na matéria, mesmo que a matéria era dirigida evolutivamente pela lei do karma. Ainda hoje, a matéria é dirigida pela lei do karma. Então, estes instrutores agora estão ofertando para nós, convidando para nós o encontro interno. Então, vamos a uma síntese. Então, você vai ao encontro de sua essência espiritual ao mesmo tempo que aquela essência espiritual sirve de ponte para a energia crística.
Então, a energia crística, nossa consciência espiritual e nossa consciência externa, buscando a vida interna, vai para uma síntese. Então, é uma cerimônia que nós temos que desenvolver. Ainda temos que concretizar essa cerimônia. Temos que chegar a viver essa cerimônia. De poder viver a sintonia, a alinhação com a fonte interna espiritual que oferta, que gera uma adaptação daquela energia crística para o ego e a personalidade. Então, ninguém tem que esperar aqui aquilo que espera por nós no nível interno da realidade. Pode dizer só 2, 3 palavras sobre a entidade Samana? Ah, bem. Muito bom. Boa ideia. Então, aqui, irmã, o que pede, se podemos falar um pouco mais da condição atual do Cristo, da energia crística. Então, sempre o Cristo que atuou no planeta, em todas as etapas, porque todos os grandes instrutores foram ferramentas de energia crística. Não importa a organização religiosa que aconteceu a partir deles. Mas sempre foi energia crística. Por quê? Porque esse é um planeta crístico. É um planeta de segundo raio, de amor, sabedoria, de energia crística. Então, mesmo Krishna, o Zoroastro, o Buda, sim, Jesus, todos os grandes instrutores, mesmo que se falaram, não se falara de energia crística, eram ferramentas de energia crística. E a entidade que administrou, que dirigiu sempre essa energia crística, que ofertou a condição crística de energia, a partir desses instrutores, é uma grande entidade crística que se conhece seu nome como Samana. Samana não é um ser, é uma entidade, quer dizer, é um conjunto de consciências que respondem ao raio crístico, amor, sabedoria, segundo raio, e serve neste setor do sistema solar da galáxia para administrar a expressão da energia crística. Então, Samana foi aquele que administrou, que desenvolveu a cerimônia para que o Cristo, que nós conhecemos aqui através do instrutor Jesus, pudesse se manifestar. Samana passava o arquetipo daquela energia para ele. E ele, em comunhão com o instrutor Jesus, quer dizer, a energia crística, o instrutor Jesus, formaram uma entidade binária para trabalhar durante 3 anos, daquele momento do Jordão até aquele outro momento onde ele passou pela cruz. Sim? Então, Samana é uma entidade sem a qual a manifestação crística não poderia se manifestar. Então, sempre detrás do vidente, além do vidente, existem energias, inteligências, entidades, de grandes seres, grandes consciências, conjuntos de consciências, que são os que respaldam, os que dão a garantia para que o que aqui nós necessitamos pueda se manifestar. Eles alimentam a atividade que nós necessitamos viver aqui. Então, atualmente, aquele que nós conhecemos como instrutor Jesus forma parte permanentemente dessa entidade. E aquela energia crística também. Hoje, energia crística que nós conhecemos através de Jesus é um grande diretor, um grande dirigente dessa entidade Samana. E Jesus é uma das principais ferramentas daquela entidade. Sim? E também perguntam aqui o que é a transição do planeta, a transição planetária. Nós falamos em todos os lugares, cidades, países, há muitos anos, da importância de perceber a realidade da transição do planeta.
porque se não podemos aceitar, perceber, aprofundar em nossa consciência a existência da transição, nós não podemos avançar para a compreensão daquilo que acontece no planeta. Porque só dentro de uma transição entre distintas energias pode acontecer o que hoje acontece no planeta Terra, nesse planeta. Porque se não tem a explicação da transição, é muito louco entender o que no planeta acontece. Então, o planeta foi dirigido no ciclo anterior pela energia masculina. Todo o início da expressão planetária até 1988 foi a energia masculina dirigindo o planeta. A partir desse ano, desperta a polaridade feminina. É muito importante isso, porque a partir desse momento, o protocolo evolutivo, a dirigência dos processos evolutivos, as cerimônias para poder desenvolver os processos evolutivos mudaram. A energia feminina permitiu uma síntese muito importante, que a energia masculina não permitia, porque a energia masculina é energia de exteriorização, de extrospecção. A energia feminina é de interiorização, de introspecção. Então a diferença é muito grande, porque hoje, com muito menos esforço, com muito maior síntese, um ser que tem vocação espiritual pode ir para seu interior, com muita simplicidade, com muita economia, pode administrar o processo da busca interna muito melhor. Por quê? Porque a energia feminina coopera com sua consciência para ir à busca do âmago do ser. A energia masculina estimulava a consciência para fazer experiências externas. Busque fora. As oportunidades ficam fora. Mas agora, com a energia feminina, o ser tem que compreender que as oportunidades, todas agora, ficam dentro do ser. Então, a energia feminina faz a diferença. Aquele ser que tem vocação espiritual nunca tuvo uma oportunidade semelhante de ir para o encontro da sua essência, daquele cosmos interno, daquele cosmos que fica dentro dele. Então, hoje, ir para o encontro do âmago do ser, do nível mais profundo do ser, tem um acompanhamento da lei que atualmente opera na transição, das leis da transição, sim? das facilidades da transição. Então, a transição é um campo de energia onde, excepcionalmente, ficam presentes o velho e o novo. Então, o velho fica em hipofunção, vai se retirando, vai saindo da regência, da influência na vida planetária. E o novo vai crescendo em influência. Ele avança para poder, em algum momento, no fim da transição, no ápice da transição, dirigir todo o planeta integramente. Já não tem essa coabitação, porque na transição a exceção é que o velho e o novo coabitam, só que um em retirada e outro avança, entende? Sim? Então, o importante para os seres que ficam acordados, espertos, é assistir à transição do planeta. E como é esse fato? Onde tem uma instrução para isso? A transição do planeta tem que ser vivida na transição do próprio indivíduo, porque nós somos partículas do planeta. Se você quer assistir à transição do planeta, tem que viver sua própria mudança em sintonia com a mudança planetária. Tem que viver a própria transição na transição planetária. Quer dizer, você tem que levar a término em sua própria consciência a transição que o planeta vai levar a término. Nós temos que viver o caminho para o ápice da transição como o caminho para nosso próprio ápice. Muitos seres têm a oportunidade hoje de poder mudar para ser ferramentas do futuro planetário, quando a lei do karma seja transcendida totalmente.
muitos seres vão participar da superfície da Terra com outra condição diferente. Ele vai participar com a lei evolutiva superior, dirigindo o planeta, dirigindo sua própria consciência. Mas o ser tem que poder chegar a esse ponto de transcender os condicionamentos kármicos. O ser tem que ser um adelanto, se diz? Como é? Acho que sim. Quando o adelanto do futuro. É? Avançar no futuro. Um avanço do futuro, sim? Bem, desculpe, nós estamos incorporando palavra. Assim que vocês podem cooperar para isso. Então, o ser tem que ser uma ferramenta que no futuro pueda representar a nova humanidade. Nós hoje temos que treinar para ser isso, sim? Uma avançada da nova humanidade. Hoje temos que representar a nova humanidade, porque a nova humanidade tem que nascer hoje, tem que se manifestar hoje. Claro que é uma nova humanidade própria de uma transição. Uma humanidade que tem componentes velhos e tem componentes novos, mas aqueles que participam da nova humanidade silenciosamente, eles, com aqueles componentes novos, subordinam e transmutam gradativamente o velho em sua própria consciência. Você tem que fazer isto. Tem que poder, com aquela nova energia que vai emergir em sua consciência, que tem que sair, sim? Que tem que atender a vida, sim? Ir subordinando e transmutando o velho. Então, todos nós, potencialmente, somos ferramentas para representar aquela nova humanidade. Sim? Então, compreender a transição do planeta é compreender nossa própria condição como consciências. Então, temos que renunciar a essas doutrinas, esses dogmas, essas crenças, que não permitem entender o que realmente nós somos. Porque as doutrinas e crenças de todo tipo, não só religiosas, sociais, políticas, culturais, elas colocaram nossa consciência em um campo de limitação. Podemos falar de um campo de concentração mesmo, né? Um Auschwitz espiritual, que somos luz, que somos vida cósmica, que somos consciência, que somos leis cósmicas vivas, podendo se manifestar aqui em um plano, num nível, em uma dimensão, para fazer as experiências evolutivas. Então, se nós lembramos isso, não esquecemos o que realmente somos, vamos acompanhar, assistir à transição do todo o planeta. Essa é a tarefa, sim? A transformação, ficar abertos para manifestar o novo. E aqui perguntam também como podemos fazer para neutralização das forças involutivas, das forças retrógradas. Sim? E, sim, vamos primeiro por aí. O ser, para transcender a influência das forças dissuasivas, tem que ter percebido que aquilo que elas ofertam não tem capacidade de captar sua atenção, sua vontade, sua energia. Porque se o ser não percebe que sua identificação com as forças dissuasivas, com a força da matéria, absorvem, captam toda a sua atenção, toda a sua energia, toda a sua atividade, se você não percebe que você aceita um papel individual, egoísta, com metas individuais egoístas, se você não percebe que toda a sua energia fica em metas egoístas, individuais, que é a identificação com essas forças, você transitoriamente não tem nada para fazer com elas, porque elas fazem com você o que elas quiserem.
Então, o ser tem que ser consciente que aquelas forças batem continuamente em sua vida, que elas tentam atrapalhar o ser continuamente. E o ser tem que definir em consciência se ele, transitoriamente, vai responder a essas forças ou vai reforçar a busca da sintonia e alinhação interna, que é o único caminho que o ser tem para ficar além da influência daquelas forças. Além da influência, não significa não perceber as forças. Porque mientras nós ficamos na matéria, sempre vamos perceber as forças. Sempre. Essas forças batem em nossa vida, batem perto de nós. Essas forças continuamente tentam, sim, desequilibrar tudo aquilo que nossa consciência percebe, mais ou menos perto do eixo da consciência mesma. Mas tudo aquilo, essa força tenta modificar, tenta desequilibrar. Então, para que nós podamos trabalhar com essas forças, temos que ter decidido e confirmado que tudo aquilo que nós somos tem que ficar entregue à realidade interna do ser, a nosso próprio mundo interno, a nosso próprio cosmos interno. Se você percebe que ainda não pode convocar suficientes energias para ficar entregue integralmente, totalmente para o mundo interno, então ainda tem muitas experiências para fazer com essas forças. Pode ser toda esta encarnação, mesmo outras encarnações. Porque ninguém sabe, quando o indivíduo não pode transcender a influência dessa força, quantas encarnações ainda ele vai ter que passar, tem que transitar com esse processo. Então, certamente, esta é, para muitos seres, a última encarnação que tem com a lei do karma, com este código genético, com o ADN, sim? Mas outros seres têm que definir se podem transcender a situação atual kármica para poder ser, para poder participar da lei evolutiva superior no futuro terrestre e humano, sim? Ou ele não vai poder e ainda confirma que tem ciclos encarnatórios kármicos para frente. Então, é muito importante para muitos de nós definir nossa condição evolutiva, nossa condição de resgatabilidade, porque nós temos que resgatar nossa consciência da influência dessas forças. Então, nesta etapa da transição, muitos de nós temos que definir essa resgatabilidade, essa condição de ficar livres dessa influência. Mesmo, lembremos, vamos a perceber essas forças. Essa força vai tentar bater sobre nossa consciência. O tema principal é que essas forças não podem dirigir nossa vida para o contexto evolutivo da realidade planetária. Porque perceber elas sempre vamos a perceber. Então, lembremos isso. Perceber essa força tentando bater não significa que elas puderam conosco, que elas puderam interferir nossa trajetória evolutiva. Não, a percepção dessa força é uma ferramenta de instrução para nós saber, para nós entender que mesmo que elas estejam tentando abertamente interferir nossa consciência, nossa alinhação, nossa vocação interna, se permite que a consciência fique em cima da influência delas. Então é muito importante isso, porque existem seres que dizem, não, eu não percebo essas forças, eu transcendi tudo, eu transmutei tudo, e fica no engano. Porque ninguém transcende tudo isso. Mesmo que você fique na matéria, vai perceber sempre a matéria. Senão você fica louco, tem um transtorno psíquico, entende? Porque se você fica na matéria, vai perceber a força da matéria. Mas é muito, é diferente que você perceba, sim? E fique destruído com elas, é que perceba e elas não podem com você, sim? E qual é a importância do trabalho grupal
quando nós falamos de trabalho grupal, falamos de trabalho grupal evolutivo, porque a humanidade tem a costume de formar, de construir grupos, não? Mas esses grupos têm finalidades, a maioria deles egoístas. São grupos que servem para potencializar o egoísmo e a força da personalidade, do ego. Então, quando falamos aqui em Cosmosofia do trabalho grupal, nós falamos de trabalho grupal evolutivo, quer dizer, seres que percebem trabalho em conjunto para ser desenvolvido. E esse trabalho em conjunto que tem que desenvolver evolutivamente na matéria tem que ser espelho do trabalho das próprias almas desses seres nos níveis internos. Porque o trabalho grupal evolutivo genuíno não nasce no ego, na personalidade, quando eles trabalham juntos, sim? O verdadeiro trabalho grupal evolutivo é uma tarefa das almas do indivíduo. As almas trabalham em grupos, em seu próprio nível, no nível causal da vida planetária. Então, esse trabalho das almas, sim, é a base genuína, é a única riqueza que tem o trabalho grupal evolutivo, porque o ego tem um respaldo da própria alma para fazer esse intento, para fazer esse treino. Então, quando nós falamos de trabalho grupal evolutivo, falamos de que o ego e a personalidade têm que reconhecer que tem uma tarefa e que essa tarefa tem um campo de treino que é o grupo evolutivo. E muitos de nós, aqui na matéria, não todos os seres que ficam encarnados, mas muitos dos seres que ficam encarnados têm que treinar, têm que participar de trabalho grupal evolutivo. Por quê? Porque o alcance do ego e da personalidade, quando trabalha sozinho no processo evolutivo, tem muitas limitações. Do mesmo modo que quando a alma não fica acordada, não fica desperta e ainda fica mais isolada da energia do grupo interno, também tem mais limitações. Então, da mesma maneira que as almas acordadas trabalham em grupos para poder sintonizar mais abertamente, aprofundar mais seu papel na vida planetária, os egos e as personalidades, espelhando o trabalho da vida interna do grupo da alma, têm a mesma tarefa para fazer. Muitas vezes, nós compartilhamos com as pessoas, que a tarefa deste instrutor não podia se desenvolver, não poderia haver existido, se ele não participara de um trabalho grupal evolutivo. Porque uma grande parte do processo evolutivo da minha consciência é o resultado do grupo do qual pertenço, participo internamente e externamente. Quer dizer, a potencialização, a capacidade de aprofundar, a expansão da consciência do ser, a partir de uma certa etapa, só pode acontecer quando ele participa de um grupo. Do mesmo modo que no nível da alma, aqui, o ser espelhando aquela atividade anímica interna. Então, é muito importante esse trabalho. Primeiro, porque permite ao ser treinar com uma atividade conjunta que não tem metas egoístas. Porque, lembrem, a maioria dos grupos aqui são para ganhar influência, poder político, social, econômico, religioso. Mas quase não existem grupos que têm como meta o cumprimento do plano evolutivo, o benefício ético do planeta, sim? O bem comum. Quase não existem esses grupos. Por isso é muito importante que os egos, reconhecendo a necessidade de manifestar ferramentas importantes como o trabalho grupal evolutivo, comecem a transcender as resistências egoístas, individualistas, e que percebam o benefício de trabalhar sem busca de um interesse individual ou egoísta, de trabalhar juntos, potencializando,
são como as células do corpo. Eles trabalham juntos para que o corpo todo pueda funcionar. Não? A partir de uma certa etapa, o trabalho grupal evolutivo é o único caminho que o ser tem para participar, aprofundando sua relação com as necessidades planetárias. Porque é muito difícil que um indivíduo trabalhando sozinho, ele pueda aprofundar as necessidades planetárias. Porque só a partir de uma certa etapa grupal, para a consciência do ser, vai se revelar necessidades planetárias que só quando eles compõem na entidade humana com uma meta superior, podem ser manifestadas, podem ser para ele reveladas. Então, todo aquele que perceba que aquela etapa de trabalho da busca espiritual, da busca filosófica, na soledade, terminou, que foi muito importante, tem que ficar aberto para perceber quando a energia vai tentar dirigir sua consciência para o trabalho grupal evolutivo. Também a expressão da semana. Eles são dirigidos pela semana, não é? Pela semana, disse você, os grupos todos têm influência da energia crística. Por quê? Porque é um planeta crístico. Mas existem grupos que diretamente são canais da energia crística, porque são grupos de segundo raio. Mas existem grupos que não são diretamente do segundo raio. Existem grupos de todos os raios. Só que temos um problema, que até agora, no planeta Terra, aqui, na matéria, os grupos que não são de segundo raio têm muitas interferências e ainda não puderam se manifestar. Então, no nível interno, esses grupos trabalham, no nível das almas, sim? As entidades internas, sim? Mas externamente, só até agora, algum grupo de segundo raio pôde se manifestar. Então, é muito importante que mesmo muito pouco trabalho grupal externo pôde se manifestar, é muito importante reconhecer a importância do trabalho grupal. Então, esses grupos, esses poucos grupos que puderam se manifestar, têm uma importância como todo aquilo que em uma pouca medida existe, e porque essa uma pouca medida tem um valor maior. Sim? Está bem como falo? Mais um pouco. Sim. Aqui a pessoa comenta que alguns agricultores experientes falam para ela que tem muitas dificuldades em gerir os novos padrões climáticos. Essas dificuldades vão crescendo, vão se ampliando, porque a transição do planeta também vai se manifestar com maiores desequilíbrios e maiores desarmonias. Sim? Quer dizer, a lei de purificação vai crescendo em seu impacto sobre os egos, as personalidades, a matéria mesma. Então, muitos agricultores têm esse problema, mas hoje o problema é menor, é mínimo. O que vai acontecer a futuro vai ser terrível, porque a maioria da agricultura, mesmo as pessoas que são muito experientes, não vai ter possibilidades de poder fazer uma predição, de poder fazer uma antecipação, em que momento colocar uma semente, se como escolher o tipo de semente, porque tudo o que é fator climático, ecológico, vai ficar muito, muito, muito louco. Sim? Louco para nós, mas inteligentemente louco para a lei do karma e a lei de purificação. Porque um dos aspectos purificatórios mais importantes vai ser a fome. Vê? A falta de água, a falta de comida. Isso vai ser uma ferramenta de purificação, porque a humanidade consumista, a humanidade que não cuidou, o que tem que ser cuidado para que todos possam dispor dele, esta humanidade tem que passar por essas faltas.
E tem que passar por essas grandes correções. Então, nenhum agricultor, à medida que avance a transição, vai poder fazer nada. Pero isso não significa que todos os agricultores vão ter um fracasso. Sim? Não vai poder. Porque a lei do karma trabalha inteligentemente em algumas regiões do planeta através de agricultores que foram treinados interencarnatoriamente, quer dizer, que têm um treino muito grande para trabalhar com o reino vegetal. Eles vão ser guiados internamente, dirigidos internamente, para poder obter certos alimentos. Então, segundo a lei da necessidade em cada região, é que vai acontecer uma total frustração com todo esse tipo de agricultura, com tudo que tem a ver com a agricultura, ou vai ter os resultados necessários para que aquela região ainda não passe por certa purificação. Sim? Então, isto vai ser dirigido pela lei do sustento. A lei do karma, através da ferramenta da lei do sustento, vai trabalhar em cada região segundo a purificação e as necessidades purificatórias e kármicas. Sim? Porque existem grupos humanos, em algumas regiões, que não têm que passar por esse processo, não tem que faltar para eles esse alimento. E outros seres, mesmo que hoje pensam que têm tudo comprado e que têm tudo garantido, se garantizado, não vão ter o mais mínimo. Água, alimento, vai faltar para eles. Mas esse não é o ápice da purificação. O ápice vem depois. Porque primeiro os seres têm que viver aquilo que são responsáveis de haver gerado. Se entende? Nós geramos estas coisas, somos responsáveis e temos que ficar perantes daquela questão, do resultado de nossas escolhas, sim? Então, também pergunta que tipo de agricultura se adequa a estes novos tempos. Então, aqui vamos a outro ponto que tem relação. Qual é a agricultura que se adequa? Se um agricultor ele foi treinado interencarnatoriamente, ¿sí? Para perceber como é o tratamento, assistência, a cooperação com o reino vegetal, ele vai ser estimulado intuitivamente para reconhecer o tratamento que tem que dar daquela situação. Então, mesmo que outros poderiam dizer, não, ele fica totalmente errado, isso não vai servir. Ele tem que ter a capacidade de obedecer o estímulo intuitivo, o estímulo da sua própria consciência interna que foi treinada interencarnatoriamente para passar para ele intuitivamente informação. Então, ele tem que ficar aberto, obedecer. Aqueles que obedecem, que foram treinados, vão ser guardiãos daqueles vegetais quando ele começa a se manifestar. Guardiãos. Mas isso significa que eles têm que ficar muito atentos para reconhecer também, dirigido intuitivamente, quais são os depositários daqueles vegetais. Porque nesses momentos, muitas pessoas vão tentar invadir aqueles poucos focos de produção de vegetais, de alimentos. Então, esses seres têm que ter uma preparação para ser guardiãos, para poder custodiar a situação e que só recebam aqueles vegetais que karmicamente estão señalados, estão destinados para ele. Aqui a pessoa fala, em anos anteriores, Daniel referiu que o sinal do ápice da transição seria dado por uma nova guerra entre Israel e Palestina. A guerra já está aí e agora, certamente, nós há uns 20 e tantos anos,
sim, 20 e tantos anos, 25 anos aproximadamente, recebimos informação interna que uma dos motorizadores, uma das ferramentas de ativação do ápice de transição, tinha que ver com a guerra de Israel e Palestina. Quer dizer, do povo judeu com o Islã, neste caso, o Islã representado pela Palestina. E este já é um avanço muito grande desse processo. Sim? Este atual conflito, o Médio Oriente, entre Israel e palestinos, é aquilo que falávamos há 25 anos aproximadamente. Esta já é uma etapa avançada daquele processo. Então, ninguém sabe quando vai acontecer o ápice da transição, mas esta é uma das sinais. Porque tudo o que está acontecendo no planeta, para aquele que quer ver a verdade e a realidade, é muito claro. Tem muita clareza da situação para ofertar para a consciência. Então, nós temos que ficar abertos para que, mientras em um lugar do planeta, um sítio do planeta, uma região do planeta, o desequilíbrio, desarmonia, as forças caóticas se dirigem todo, impõem sua presença em nossa vida, sim, que o equilíbrio e a harmonia possa se manifestar. Porque um dos fatos que os servidores temos que desenvolver é fazer aquilo que quem não podem ser servidores nunca vão fazer. Eles vivem afastados dessas possibilidades. Então, nós estamos aqui para cumprir o plano evolutivo. E o cumprir com o plano evolutivo também tem essa característica, fazer aquilo que os outros não podem fazer, que aqueles que não acordaram, que não despertaram, não podem fazer. O servidor tem tarefas que nenhum dos outros pode fazer. Então, mientras as guerras avancem, a fome avance, o desequilíbrio, se tudo isso avança, você tem que fazer aquilo que eles nunca vão poder fazer. Então, que a paz, que a harmonia, que a calma, sim, que o equilíbrio possam ser irradiados para a consciência de todos nós. Que a irradiação dessas qualidades internas, dessas qualidades cósmicas internas, possam ser manifestadas pela nossa consciência. E algumas pessoas, em ocasiões, perguntam, mas se eles destruem todo, por mais que a minha consciência manifeste calma e equilíbrio, qual é o aporte? O aporte é imenso, muito grande. Por quê? Porque a desarmonia e o desequilíbrio, mesmo que tenham grandes volúmenes, que sejam muito poderosos, são forças. Mientras que o equilíbrio, a harmonia e a paz são energias enormes, são energias cósmicas de uma grande magnitude. Então, mesmo que uma porcentagem muito pequena da humanidade manifeste harmonia ou equilíbrio, é muito mais poderoso que todo aquele desequilíbrio que aqueles outros colocam. Mas você não tem que ficar no engano de evaluar se aquilo que estou irradiando está realmente neutralizando a guerra, o desequilíbrio planetário. Não, não tem que evaluar, porque você vai ficar enganado. Porque as forças vão dirigir sua consciência para que você fique frustrado, porque você vai pensar, eu estou tentando com o silêncio, com a quietude, com a sintonia interna, com a manifestação da minha vida interna aqui na matéria, e não acontece nada. Sim, acontece muito. Mas lembrem que aquilo mais importante, mais poderoso que um ser pode manifestar, não é visível. Visível é todo este fato kármico, todo este fato psicofísico. O mais elevado, o mais poderoso, o mais importante que um ser tem para manifestar, não é percebido pelos sentidos. Então, o que nós irradiamos não é para os sentidos, ultrapassa os sentidos. É para trabalhar sobre os níveis subjetivos da realidade, sim? Porque nós ficamos tão cristalizados que o que podemos perceber é só o mais rígido, o mais apagado, se diz, o mais
sim? O mais rígido, o mais material, o mais denso, né? Então, aquilo que temos para ofertar, nossos sentidos, mas é tanto poderoso que prepara o caminho para a transmutação do planeta. Aqui perguntam como a nossa fé ou nossa intenção poderá agir ou curar outra pessoa. A intenção não cura, porque a intenção, podemos falar que tem que ser só colocada na búsqueda interna. A atenção tem que ser colocada como a devoção. A devoção é para o único, a atenção e a intenção é para o único também. Para o núcleo superior da vida, para aquela consciência divina que mora em nós. Você não pode poner a intenção em curar a ninguém, porque então o que você vai fazer é magia. Você, se é um curador genuíno, vai concentrar sua energia em seu próprio cosmos interno. Vai ficar entregue para a vida interna, porque sabe que só ficando entregue para a vida interna você é um ponte para a matéria. Então, aquele que quer cooperar com a cura, quer trabalhar com a cura, tem que ficar totalmente esquecido de que ele é o artífice do processo, que sua intenção é que vá a conseguir a cura daquele outro. O verdadeiro curador vive esquecido dele, como falávamos hoje, vive entregue para a vida interna. Quanto mais elevado é um curador, mais amplo é, mais silêncio, mais quietude. Ele não move uma mão. Todos os que fazemos algo, vamos a fazer uma suposição. Daniel é um doutor que estudou medicina, então necessita escrever esse papelinho para ir para os medicamentos, tem que auscultar o ser, tem que... Auscultar, se diz aqui? É, isso. Então, mas isso não necessariamente é um curador. É um doutor de medicina, um médico, que pode não ser um curador. É uma pessoa que gostou de estudar medicina, porque ele não pôde sintonizar sua planificação interna e estudou aquilo que podia dar mais dinheiro, posição socioeconômica, sim? Assim, nada mais, posição social. Então, um curador genuíno, ele prescinde de tudo isso. Ele renuncia a tudo isso. Ele fica aberto só a seu cosmos interno, fica entregue para o cosmos interno. Renuncia a toda técnica, renuncia a toda magia, renuncia a toda manipulação de energia, a direcionamento de energia, dirigir a energia, renuncia a tudo, porque ele aprendeu que quanto mais em quietude e silêncio ele fica, mais poderosa a energia interna que ele irradia. Então aprendeu a renunciar, a dirigir com sua consciência para poder ser um espelho através do qual a energia faz o trabalho. Então o curador tem que fazer isso. Agora, aqui fala de fé. Se o curador não tem fé, aún não tem maturidade, mesmo que internamente ele pueda participar da linhagem da cura, sim? Porque a cura é uma linhagem interna, monádico, espiritual, ainda não tem maturidade. Por quê? Porque a fé dele é muito limitada. Então, quando falamos de um ser que tem características muito amplas, elevadas, falamos de um ser que tem fé. Não pode ficar afastado uma coisa da outra. Então, a fé permite que o curador, então, pueda desenvolver sua atividade dentro da aura espiritual. De quem? Dele mesmo. Porque a fé é a amplitude e a maturidade da aura espiritual. A fé não é um dogma, não é uma crença. A fé é energia interna que, à medida que o ser vai passando por etapas de maturidade,
essa energia interna começa a se ampliar e a ficar mais ativa. Quanto mais ampla e mais ativa, se fala que o ser tem mais fé. Então, o curador é uma aura de fé, é a energia da fé, sim? Em volta dele, ele fica no âmago daquela aura. Então, o curador tem a possibilidade de ser um representante de aquele campo de energia subjetivo, espiritual, cósmico, onde ele fica no centro, no âmago desse campo. Então, ele não pode interferir naquele campo de energia. Por isso, o melhor aporte que ele pode fazer é o silêncio e a quietude. Então, quando ele entra realmente na alinhação, em sintonia, em silêncio, em quietude, é quando a energia interna dele passa e faz seu trabalho. Isto não quer dizer que o curador vai curar a todo mundo, porque o curador é uma ferramenta da lei do planeta. A lei do planeta é quem coloca as situações, as doenças, as provas, as purificações. O curador não tenta, como se fosse um feiticeiro, um mago, ¿sí? Curar compulsivamente a tudo. Não, o curador fica naquela atitude como um espelho, onde ele sabe que o Pai tem que trabalhar através dele. Então, para que o Pai possa trabalhar através dele, ele não tem que fazer nada. Então, ele é uma ferramenta para que a vontade do Pai possa fazer-se através dele, possa se manifestar. Então, um curador genuíno não cura todo mundo, mas é uma ferramenta para livrar da doença aquele outro que transitoriamente não pode entrar em sintonia com sua própria vida interna e não pode viver a autocura, que é a capacidade de entrar em sintonia com o canal de cura, porque todos temos um canal interno. E quando é necessário, aquele canal interno permite que a fluência de energia de cura, ¿sí?, pueda se manifestar. Porque quando o curador trabalha com aquele outro que fica doente, ele o que faz, o que consegue, o que faz o curador, é ativar, acompanhar em sintonia, em cooperação, aquela energia de cura que tem que descender para esse ser. Então, é um trabalho conjunto. A energia de cura trabalha pelo curador, mas o curador é uma ferramenta que assiste a mônada do ser para que a energia de cura, através do próprio canal do ser, possa se manifestar. É um trabalho conjunto. Não trabalha sozinho. Sempre em comunhão com a energia interna do ser, com a consciência interna. Por quê? Porque se a consciência interna daquele que fica doente, ela não confirma, através de uma cerimônia interna, a autorização para a cura, o curador não pode curar. Porque sempre tem que participar a vontade interna daquele ser que fica doente. Porque se a vontade interna confirma que aquele outro, karmicamente, tem que seguir com a doença, o curador não pode violentar isso. Ele tem que respeitar. Então, o que acontece quando ele cura é que a consciência interna daquele que fica doente trabalha nele em conjunto, em complementaridade, e a cura acontece. Aqui perguntam como reagir perante de fenômenos desconhecidos que estão surgindo. Para que você pueda ficar treinado, preparado para ficar perante destas questões desconhecidas, ¿sí?, que a futuro vão ser muitas, ainda mais, ¿sí?, o ser tem que ficar aberto para aquilo desconhecido que fica mais perto da sua consciência. E aquilo é a própria vida interna. Porque o mais desconhecido que o ego e a personalidade têm para descobrir, para perceber, é a própria realidade interna. Então, se um ser não tem vocação de conhecer o lado interno e desconhecido de sua própria vida, se ele não pode começar a sintonizar, a perceber, a viver a revelação daquele nível desconhecido de sua própria consciência, ele não pode ficar perante de acontecimentos
ou de situações purificatórias, planetárias diversas, kármicas diversas. ¿Sí? ¿Por quê? Porque ele não ficou aberto àquela parte desconhecida dele. Então, para que o ego e a personalidade possam ficar treinados com aquilo que é desconhecido, tem que ficar abertos à parte desconhecida deles. Então, o ser pode resolver isso quando tem vocação de conhecer aquele lado desconhecido dele e trabalha para conhecer aquele lado desconhecido, aquele nível interno e desconhecido dele. Mas para isso, ele tem que se preparar. Como ele pode se preparar? Ele pode se preparar começando a retirar da sua vida, através da renúncia, sim, através de um trabalho de soltar genuíno, tem que sacar muitas coisas que são conhecidas, mas são inservíveis. Um ser não pode ser treinado para o desconhecido se ele tem um montão de fatos conhecidos e inservíveis em sua vida. Porque então ele não fica aberto para que o desconhecido possa se manifestar. Por quê? Porque para esse caminho desconhecido, para ficar preparado para o desconhecido. Então, quando você avança, sim, nesse processo de autoobservação, começa a reconhecer quantas coisas, sim, como se fossem cápsulas, sim, convencionais, sociais, culturais, sim, ele tem incorporadas, que são o mais conhecido e o que mais interfere nele. Porque tudo isso que nós conhecemos e que confirmamos como parte da sociedade, da família, da cultura, são fatos conhecidos e tóxicos, porque nunca mudamos deles. Então, se você sigue confirmando que isso tem valor, isso que tanto velho, cultural que não sirve, doutrinário que não sirve, político que não sirve, você sigue confirmando que isso é muito importante e tem muito valor em sua vida, você não fica preparado para o desconhecido. Você tem que tomar outro caminho. Nós falamos a vezes que temos que lembrar aquele processo que Saulo viveu no caminho para Damasco, quando ele passou de ser Saulo a ser Paulo, ou Pablo, como se diz aqui? Paulo. Paulo. Bem, então, ele era um assassino de cristãos e foi no caminho a Damasco e teve uma manifestação de energia crística e mudou. Então, passou para uma etapa muito importante. Então, ele ficou aberto para o desconhecido. Porque ele ficava fechado para o desconhecido, ele ainda seguia matando cristianos indo para Damasco. Então, todos nós, falamos simbolicamente, temos que encontrar o caminho a Damasco. Porque o mesmo caminho, com os mesmos conhecimentos, as mesmas doutrinas, sim? As mesmas crenças, isso não vai levar nunca ao desconhecido. Ele pôde mudar porque ele ficou aberto para que aquilo que negava e que desconhecia pudesse se manifestar, que foi a energia crística que permitiu ele fazer aquela transformação. Então, nós temos que fazer o mesmo, que nosso caminho seja para Damasco, porque se sigue sendo sempre para Roma, o fato vai ser o mesmo, que os caminhos não levem para Roma, senão para Damasco. Sim, percebe? Aqui perguntam pelos símbolos, de que forma os símbolos e geometria das formas que nos rodeiam podem ajudar. Existem símbolos bons e símbolos maus, ou é uma ferramenta que nos pode auxiliar? É real o seu efeito? A simbologia acompanha a consciência de sempre, porque a consciência é auxiliada, é assistida, é alimentada pela energia simbólica. Só que, em cada etapa da consciência, a qualidade vibratória do símbolo, a condição, a qualidade, a intensidade, o alcance, aquilo que oferta o símbolo, que oferece o símbolo, é diferente.
Entende? Então, mesmo que trabalhem nos símbolos sempre, existem seres que têm condições mais amplas. Então, a energia simbólica é mais intensa, mais profunda. ¿Sí? Puede conducir, dirigir o ser a experiências superiores. Então, dependendo do estado de consciência do ser, o símbolo vai a participar, vai a atuar, tem uma atividade específica para desenvolver. Então, neste momento, na transição do planeta, a simbologia é muito mais ampla do que nunca foi. Por quê? Porque a situação do planeta mesmo é um grande símbolo, que em sua composição tem símbolos menores. Então, aquele que fica aberto internamente vai ser dirigido pela sua consciência interna para reconhecer símbolos que vão a participar, porque vocês estão representando, sim, uma parcela da humanidade desta região que hoje, um domingo, sim, com tantas coisas bonitas para fazer em outros lugares, ficam aqui escutando um argentino que fala mal o português, sim? Não, sim, mas vocês estão tentando perceber e confirmar aquilo que fica além do mau português que eu falo. Estão sintonizando isso? Então, essa atitude, para mim, é um símbolo de que em distintas partes do planeta existem membros da humanidade, existem parcelas da humanidade, que sem importar a aparência da situação, mesmo que a lei evolutiva superior está tocando sua consciência, porque ficamos uma transição, falávamos hoje. Existe uma coabitação da lei evolutiva superior, sim, da lei do karma e hipofunção, retirado. Então, tudo que hoje falamos, sim, é aquilo que nós podemos tentar, sim, levar para frente com nossa atitude em cooperação com este advento da lei evolutiva superior. E que é, como vai funcionar? A diferença da lei do karma, a lei evolutiva superior não oferta provas. As provas não são uma parte da lei evolutiva superior. A lei evolutiva superior é evolutiva superior porque oferta uma etapa onde as provas já foram todas passadas com a lei do karma. A lei evolutiva superior não tem característica de prova, o que não quer dizer que não oferta, que não oferece possibilidades de ampliação contínua. Mas já não é a partir das provas, já não é a partir disso. A lei evolutiva superior, o que oferece para os seres, o que apresenta para os seres, são 3 etapas de energia, 3 etapas cerimoniais. Na primeira etapa, a lei evolutiva superior coloca novas etapas em cada uma dessas 3 etapas, em cada conjunto de 3 etapas, o que a energia evolutiva coloca é mais elevado e mais profundo. Então, o ser, na etapa anterior, ampliou sua consciência quando cumpriu com esses 3. Ampliou sua consciência. No próximo conjunto de 3, vai ser apresentado para ele um aspecto mais elevado, que ele tem que sintonizar. E vai ter que aprofundar esse aspecto mais elevado e vai ter que expressar esse aspecto mais elevado. Então, cada conjunto de 3, o que vai receber o ser é a oportunidade de avançar em sintonizar, profundizar e expressar aspectos cósmicos mais elevados evolutivamente. Então, não existe prova, porque nenhum desses seres que vão participar vão a viver o erro, porque o erro se vive com a lei do karma. Quando o ser transita, supera a lei do karma, já ficou livre das experiências do cerro, das interferências, das dúvidas, sim, do egoísmo, tudo isso já ficou livre. Então, as civilizações que têm essa capacidade de poder ultrapassar a lei do karma e passar para a lei evolutiva superior, têm uma capacidade muito dinâmica evolutiva para viver, para transitar, sim? Por quê? Porque o processo kármico é muito devagarinho.
e o processo, a lei evolutiva superior é muito ativo, muito rápido. Sim? E o principal, em relação à conduta que nós temos hoje, é que na lei evolutiva superior não existe a energia da ofensividade. Esta energia da ofensividade, que é propriamente fricativa, porque o nosso universo é a assistência das necessidades desse universo. Então, a inofensividade é o resultado de que a humanidade e o planeta transcendem, sim, o fogo fricativo. Então, o fogo que vai ficar ativo com a lei evolutiva superior é o fogo solar, não é o fogo fricativo. Porque a lei do karma trabalha com fogo fricativo, por isso se basa em fricções, sim? Em confrontos. Mas a lei evolutiva superior não trabalha com esse fogo fricativo. A fricção entre consciências, a fricção entre elementos já não existe. Trabalha o fogo solar, que alimenta as situações, mas não existe fricção